Oiê, eu sou Ana Luísa Rodrigues, mas pode me chamar de Ana Lu. Eu sou professora de danças A2 e muitas vezes, quando alguém me procura querendo dançar, eu ouço a seguinte pergunta: mas e o meu par? Hoje eu quero te apresentar um outro ponto de partida: você. Isso porque dentro de uma dança A2, a gente tem um mais um. E eu te convido a pensar durante essa aula o quanto você se sente dançando de verdade. Para além de executar os passos simplesmente, o quanto você se sente dançando. Mas a gente não vai só pensar, a gente vai fazer, pensar com o corpo. Bora? E aqui a gente vai pensar nos nossos passos, é por onde a gente vai começar. A gente vai fazer para frente, para trás, a gente pode fazer para os lados. E aqui eu queria que você observasse o seu corpo. E como você costuma pensar? Qual foi a primeira coisa que você pensou? Você pensou em fazer rápido? Você pensou em ir curtindo esse caminho de uma perna para outra, de levar o corpo de uma perna para outra? Quando a gente fala desses passos aqui, a gente está falando sobre transferência de peso. Será que eu consigo observar toda a sola do meu pé nesse caminho? Será que eu tenho pressa de chegar lá? Ou será que eu consigo perceber o meu quadril mudando de lado? Vê como é para você. E agora eu queria que a gente passasse um scanner pelo corpo, com um pouco de atenção. A gente vai começar lá pelos nossos pés, pelos nossos tornozelos, e aí a gente pode pensar o que eles conseguem fazer. Como eles conseguem se mexer? A gente vai pensar no nosso joelho, que dobra e estica. Será que eu consigo dobrar um só? O que acontece com o restante do meu corpo quando eu faço isso? O meu quadril, para onde ele vai? Quais são as formas, de repente, que ele consegue fazer? Quais são os caminhos que ele consegue encontrar? Eu consigo ir para frente? Eu consigo ir para trás? Para os lados? Será que eu consigo juntar tudo? Agora a gente vai começar a pensar nos nossos ombros. O que eles conseguem fazer? Eles levantam os meus braços. Eles podem ir para trás, para frente. Eu posso mexer um de cada vez. E agora a gente vai pensar no nosso tronco. Eu consigo ir para um lado, para o outro. Eu consigo ir para frente, para trás. Eu posso arredondar. Se eu quiser juntar isso, eu consigo. Tem um momento que, quando eu vou lá para frente, me dá vontade, por exemplo, de relaxar o meu pescoço, a minha cabeça. Eu consigo ir para os lados. Posso pensar agora nos meus cotovelos, nos meus punhos, nos meus dedos. O que eles conseguem fazer? Lá na minha cabeça. E agora que a gente já passou esse scanner pelo corpo, quero te convidar a fazer um passo básico do forró. Essa é a minha perna esquerda. Eu vou com ela à frente. Pisa, pisa, pisa. E atrás com a direita. Pisa, pisa, pisa. Pisa, pisa, pisa. Pisa, pisa, pisa. Pisa, pisa, pisa. E pisa, pisa, parou. Agora eu vou pedir algo que pode soar esquisito, mas confia em mim, confia no processo. A gente vai esticar o nosso corpo todo. Todo. E a gente vai deixar ele tenso. E assim a gente vai fazer de novo aquele frente e trás. Então eu vou com a minha esquerda frente. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Continua fazendo e começa a observar como que tá o seu corpo. Ele tá tudo meio quadrado, né? Observa como estão os espaços. Já não tem mais espaço direito. E aí a gente vai parar com a direita à frente. Isso. Agora você vai fechar os olhos. Eu vou pedir para você puxar fundo o ar. E quando a gente soltar o ar, você vai relaxar o seu corpo todo, deixando ele pesado lá nos pés. 1, 2, 3 e... A gente vai pensar agora em como a gente consegue relaxar o nosso corpo, mantendo os nossos pés aterrados no chão. Para mim, a sensação do que a gente fez agora, de puxar o ar fundo e soltar, pensando em manter os meus pés aterrados no chão e relaxar o restante do meu corpo, é como se eu fosse derreter. Por isso que dá essa vontade de até balançar o corpo. É como se eu fosse derreter, mas os meus pés ainda têm uma boa relação com o chão.
Então, eles conseguem sustentar o meu corpo, enquanto o restante das minhas articulações conseguem desfrutar de espaço, aquele espaço que não existia quando a gente estava com o corpo super tensionado. E a gente vai fazer isso pensando lá naqueles movimentos que a gente encontrou no corpo, lá nas nossas articulações, colocando tudo isso dentro da base frente e trás. Então, aquilo que a gente já se preocupou com os pés, a gente vai ver quem mais a gente consegue convidar para tornar essa base mais confortável, mais expressiva, mais gostosa de se fazer e mais dançante, principalmente. Para mim, é aí que a gente entende que a gente não está simplesmente pisando para frente e para trás dentro de um passo, mas tem todo um corpo que dança, mesmo num passo que é básico, que é simples. Eu espero que tenha feito sentido para você, que você tenha se sentido um pouco mais dançante por aí. E se você deseja continuar construindo uma dança com mais consciência do corpo, com mais autonomia, segurança e diversão, me chama para a gente descobrir qual vai ser o seu próximo passo. E obrigada por essa dança, pela sua companhia.